A gente vai falar aqui de uma coisa que gera muita confusão para quando você vai para a quadra, que é você definir os conceitos. Então não é, olha só, é diferente você aplicar um conceito e você definir. Você precisa, o atleta muitas vezes ele não entende o significado do conceito. Então não adianta você falar para ele, você tem que melhorar a sua abordagem. Olha, você precisa melhorar a aproximação. Eu vou contar uma história aqui para vocês sobre uma situação que aconteceu, que para mim foi assim, eu comecei a trabalhar esses conceitos de uma forma diferente, porque eu ia para a quadra, olha, a gente vai treinar isso, 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 tá? E aí a gente vai para o jogo, você fala tudo que você falou no treino, tá? O jogo envolve situações por conta do adversário imprevisíveis, então muitas vezes você tem que usar algumas coisas que você simplesmente falou para o atleta que iria acontecer, mas contando que ele entendesse bem, e ele não entende aquele conceito. E não é um problema de treino, porque ele treinou. Olha só, em um jogo, tá, eu simplesmente usava a palavra vai para a diagonal. Então a gente fazia algumas situações no treino e mapeava as situações ali que o adversário poderia criar, situações de perigo, e aí tinha toda uma movimentação que a defesa fazia. E a minha voz de comando ia no seguinte sentido, vai para a diagonal, vai para o meio, volta, enfim, você ali falando, e eu lembro que essa questão da diagonal, ela ficou muito marcada, porque eu não consegui corrigir isso. Quando foi para o intervalo, usando a prancheta, eu sinalizei, ó, eu tô com a prancheta aqui, gente, eu mostrei a prancheta, tá toda rabiscada porque eu vou usar daqui a pouco em uma situação, mas eu falei para o jogador, falei, ó, dei para ele a caneta, falei, me mostra aqui na quadra onde tem uma diagonal. O atleta, ele não sabia, ele não soube me mostrar, ou seja, ele não sabia o significado da palavra, o conceito do que é uma diagonal. Então, e isso não é no futsal, gente, é na vida dele, ele não sabia. Se você colocasse ele em outro lugar, ele não saberia dizer o que é uma diagonal. Então, muitas vezes, a gente avança algumas situações com os nossos jogadores que você vai estar perdendo tempo. O que adiantou eu ficar na orelha dele ali o tempo todo se ele não sabia? Tá? Eu criei uma situação no treino mecânica, que simplesmente porque eu estava ali e o treino você consegue controlar. O cara fez, mas aí com toda a situação, todo o estresse, toda a parte cognitiva, a parte de raciocínio, de você juntar ainda com o cansaço físico, o cara não consegue. E aí foi que eu tive essa sacada de, peraí, será que os atletas entendem o que é tudo isso que a gente está levando? Então, aqui, por exemplo, eu citei alguns, ó, antecipação, bloqueio, cobertura. Cara, você fala cobertura, o que o atleta vai, o que é uma cobertura para um menino que tem 12, 13, 14? Tem jogador na categoria principal aí que, se você falar muitos termos desse, ele não sabe te explicar. E aí o seu treino não vai servir para nada. Então trabalha a definição dos conceitos, porque isso vai fazer muita diferença. Você vai ver que a aprendizagem vai dar um salto, o cara vai, a partir do momento que ele sabe. E aí, gente, eu tô falando aqui de alguns conceitos, mas é uma questão de nomenclatura, tá? Se você tem termos que você usa, cada treinador gosta, às vezes, de usar os seus próprios termos.